Boa noite. Vamos estar dando a continuidade aos estudos da nossa escola bíblica, tendo como tema os livros do Antigo e do Novo Testamento, fazendo um panorama. E hoje o panorama bíblico será sobre o livro de Neemias. Meu nome é Mary Jose Almeida Pereira, atualmente a diretora da escola bíblica da EQWS 75. E estamos tendo como respaldo para fazer o nosso panorama, o curso de Panorama Bíblico Avançado, que é do Departamento de Educação Bíblica da Quadrangular do ano de 2006. Vamos conversar um pouco sobre o livro de Neemias. Primeiramente, eu quero conversar sobre o livro, dizer que o livro de Neemias, ele narra a história do próprio Neemias, que foi um líder dos judeus que regressaram a Jerusalém. E o nome Neemias significa Jeová consola. Esse homem buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. Ele era filho de Acalias, está em Neemias 2:3 essa referência, e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes de seu serviço na Pérsia. Está em Neemias 2:3 esse registro. Ele foi copeiro do rei persa Artaxerxes I e, posteriormente, Neemias virou governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. Sob a direção de Neemias, nós temos o marco do livro, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Contudo, nós sempre queremos enfatizar nesse contexto que Neemias não se contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, mas ele desejava também que seu povo fosse edificado espiritualmente e ajuda os judeus a assumir o controle de sua vida, suas terras e seu destino como povo de Deus. Ele ele procura em todo o tempo estimular o povo, né? É uma das suas características. E ele era humilde, motivado, confiante na vontade de Deus, cheio de iniciativa, dotado de grande fé no Senhor, destemido, organizado, obediente e justo. São algumas qualidades atribuídas a Neemias. Quem foi o autor do livro? O autor do livro é dado a Esdras, né? Esdras sendo o autor do livro. Neemias é um dos livros históricos que marca o período pós-exílico do povo Israel. E o interessante é que Neemias não é apenas o nome do livro, mas ele era parte integrante de quem foi levado para o exílio, de quem viveu todo esse processo. Ele fazia parte do povo no exílio. Ele exerceu um papel importante na preservação e no retorno da nação para sua terra natal. Promessa feita e promessa cumprida, né? Por meio do profeta Jeremias foi anunciado esse presente de Deus para esse povo. E provavelmente qual a data? Consta 445 anos antes de Cristo. Mas alguns estudos dizem que a data ela é meio indefinida. E Neemias 1:1 menciona que o registro começou em Suzã, o registro do livro de Neemias, na Pérsia, no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, da Pérsia, que governou entre 465 anos antes de Cristo a 424 anos antes de Cristo. Aí ficou a data aproximada histórica da escrita desse livro, 445 anos antes de Cristo, né? Essa é uma das explicações. O título principal do livro de Neemias. Por que leva o nome Neemias, né? Leva o nome do protagonista do livro. Ele é o personagem principal que voltou com o terceiro grupo de judeus para reconstruir os muros da cidade. Então, o nome do livro é atribuído ao próprio protagonista do livro, Neemias. E o tema principal do livro de Neemias.
Deus cercou o seu povo, protegendo-o com as muralhas que determina que Neemias reconstrua e fortaleça, dando-lhes unidade e com ele, através da lei que Esdras foi incumbido de restabelecer. Então, foi dada uma incumbência a Neemias, e o tema principal do livro está focado nessa reconstrução do muro. E qual o propósito desse livro? Neemias, ele dá continuidade à história da comunidade restaurada. Então, é muito claro, nós vamos ver de forma muito clara que Esdras enfoca na restauração religiosa através do ensino da lei, e Neemias descreve a restauração política, colocando os limites geográficos de Jerusalém através dos muros. Isto devolve a integridade política do povo e cala a intimidação dos inimigos dos arredores, pois uma cidade sem muro era uma cidade totalmente desprotegida. E os muros, eles representavam, além de proteção, uma posição política de território. Então, é importante fazer esse destaque. E o livro de Neemias tem um versículo-chave, que, segundo o panorama aqui da nossa indicação, está em Neemias 6, que vai do 15 ao 16, que eu farei a leitura aqui para nós. Está escrito: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em roda de nós, e abateram-se muito dos seus propósitos, seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, o versículo-chave do livro está centrado na reconstrução do muro, não apenas pela determinação de um homem, no caso Neemias, mas pelo mover de Deus na vida daquelas pessoas. Então, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus por meio da vida dessas pessoas. Fica claro isso aqui no livro de Neemias para nossa compreensão. E o esboço do livro de Neemias, de que forma ele está dividido nos temas centrais, nós poderemos dar 3 momentos. Para eu compreender o livro de Neemias em 3 momentos. Primeiro momento, que vai do capítulo 1 ao 7, porque o livro ele é composto por 13 capítulos. Do capítulo 1 ao 7 fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. E nessa reconstrução é enfocado o retorno a Jerusalém, a reconstrução do muro e o registro do povo. No segundo momento do livro, que vai do capítulo 8 ao 10, fala do avivamento da religião e a restauração do culto. Nesse avivamento, nós vamos ter a leitura da lei feita por Esdras, a reação do povo diante dessa leitura quando Esdras fez, o arrependimento do povo, a ratificação da aliança e as responsabilidades da aliança. E o terceiro momento do livro de Neemias é dividido, que vai do capítulo 11 ao 13, na correção dos abusos e a reforma da nação. Então, aqui nós temos o repovoamento da cidade, a reedificação dos muros e o reavivamento do povo e reformas. É importante nós, ao pensarmos no livro de Neemias, observarmos essa divisão em 3 perspectivas. A primeira, a reconstrução do muro, a reconstrução e a restauração dos cultos, a vida espiritual e as reformas necessárias para a manutenção ali daquela cidade. Então, como nós poderemos explicar de esboço para este livro? Nós vamos ver do que trata cada capítulo do livro. O capítulo 1 de Neemias é a condição de Jerusalém. Então, Neemias fica perturbado pela situação de Jerusalém, quando ele sabe como é que está a sua cidade, toda destruída, o que o povo está passando. E ele ora a Deus pedindo que se lembre da sua promessa feita a Moisés. Então, o primeiro capítulo de Neemias, você vê logo que é Neemias orando por Jerusalém. E logo em seguida o Senhor dá a resposta
né? E dá a missão para que Neemias volte para restaurar este muro, que é o capítulo 12, que vai falar de Neemias, que ele retorna a Jerusalém. No capítulo 2, o rei permite que Neemias vá e reconstrua os muros. Deus ouviu a oração dele. No capítulo 3, Neemias coloca o povo para trabalhar. Aqui ele organiza cada grupo de pessoas que tem uma seção de muros para restaurar, as portas são restauradas, incentiva as pessoas, organiza o trabalho e vão à luta. No capítulo 4, nós temos registrado uma oposição à obra do muro, por meio de Sambalate e outras pessoas que conspiravam, insultavam e ameaçavam. Então, Neemias ora pela intervenção divina para que eles prosseguissem naquela missão que tinha sido dada a ele. No capítulo 5, nós vamos ver uma opressão econômica muito grande, onde os judeus ricos oprimiam os pobres, e Neemias chama os credores e estes devolvem a seus irmãos as propriedades confiscadas. No capítulo 6, nós vamos ver a intimidação dos inimigos e as calúnias sendo manifestas. Então, os inimigos tentam fazer Neemias sair de Jerusalém com ameaças e calúnia. Houve calúnias aqui contra Neemias, mas o muro fica pronto em 52 dias. Anani é encarregado da segurança da cidade. Então, aqui, depois da reconstrução do muro, foi instaurado, né, a proteção aqui da cidade de Jerusalém. Em resumo, do 1 ao 6, nós vamos ver um judeu que servia de copeiro na casa do rei da Pérsia, que jejua, que ora ao saber que os judeus em Jerusalém estão sofrendo e que os muros em volta da cidade foram derrubados. E o rei Artaxerxes concede o pedido de Neemias para retornar e reconstruir os portões da cidade. Neemias viaja para Jerusalém e lidera os judeus na reconstrução dos muros da cidade, apesar da oposição. No 7º, nós vamos ver que para proteger os judeus que viviam em Jerusalém, Neemias ordena que as portas da cidade sejam abertas, só nas horas mais quentes do dia e trancada em todos os outros momentos. Também ele vai nomear porteiros para vigiar os portões e as casas dos judeus. Ele examina os registros genealógicos dos judeus em Jerusalém. É negado o sacerdócio àqueles que não conseguem provar por meio do registro de genealogias, que são levitas. Então, há toda uma organização política feita por parte de Neemias. Dá para ver que ele é um estrategista, né, que Deus está capacitando mais aqui para esta missão. Em Neemias 9, Israel confessa o seu pecado e nós vemos em Neemias 10 a aliança sendo selada. Então, todos fizeram voto com Deus. O texto cita que o povo e todas as autoridades se comprometem em cumprir tudo o que a lei exigia. E Esdras, lê aqui no resumo de Neemias de 8 a 10, basicamente, lê em voz alta e interpreta a lei de Moisés para os judeus. O povo, ele chora quando ouve a leitura em voz alta das escrituras. Sabe o tanto de tempo que eles não escutavam? Eles jejuam e confessam seus pecados perante o Senhor. Alguns judeus contam a história dos israelitas e algumas bênçãos recebidas de Deus, desde Abraão até seus dias. O povo faz convênio de casar-se somente dentro da casa de Israel e honrar o dia do Senhor, pagar o dízimo e guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, há uma restauração de aliança. E quem estava ali responsável por esse mover, por essa restauração espiritual, esse avivamento, era o Esdras, cuidando dessa parte. Neemias de 11 a 13, nós vamos ver a reforma que houve. Em 11, basicamente, nós vamos ver a reforma social. As cidades são restabelecidas conforme as tribos. Em Neemias 12, nós vamos ver a cerimônia de dedicação dos muros ao Senhor. O povo celebra a Deus e comemora com alegria. E em Neemias 13, que é o último capítulo do livro, nós vamos ver a renovação do povo. Neemias se ausenta e o povo volta a pecar novamente.
Neemias corrige e castiga alguns fisicamente, e a cada reforma, Neemias ora a Deus para que abençoe o seu trabalho. Então, esse é o esboço, o resumo de cada capítulo do livro de Neemias que nós vimos, sem perder a lógica do entendimento do livro numa perspectiva histórica dentro do esboço que nós situamos. Do capítulo 1 ao 7, você vai ver a reconstrução do muro. Do capítulo 8 ao 10, você vai ver o avivamento do povo e a restauração dos cultos. E do capítulo 11 ao 13, você vai ver a correção e reforma da nação. Então, é dessa forma que o livro está estruturado e essa é a mensagem que traz para nós. E é importante só destacarmos nessa estruturação do resumo que o capítulo 1, ele nos ensina como a oração é importante na vida daquele que serve ao Senhor. Neemias, ele investia tempo em oração, está registrado em Neemias 1:4. Ele reconhecia o amor e a misericórdia de Deus. Em Neemias 1:5, nós vamos testificar desse reconhecimento. E fez uma petição identificando-se com o seu povo. Ele confessou os pecados, orou a palavra de Deus, pediu sucesso nos planos e empreendimentos que desejava realizar para o Senhor. Então, antes de toda e qualquer ação de Neemias, ele orava ao Senhor buscando a direção. Então, de que mensagem atual que nós poderemos já estar concluindo, nós podemos tirar do livro de Neemias? Primeiro, que ao estudar esse livro, nós temos não somente um exemplo de líder, mas aprendemos o valor de nos fortalecer espiritualmente diante de toda e qualquer situação da nossa vida. Esse livro ele mostra também algumas qualidades que não podem faltar na vida de qualquer líder cristão. Neemias ele foi um homem de oração, trabalhou em equipe, enfrentou a oposição com sabedoria, liderou o povo na organização e reconstrução nacional, foi reconhecido até mesmo pelos gentios, está escrito em Neemias 1:11, para você consultar depois quando estiver lendo aí o livro de Neemias. Neemias ele foi um homem de caráter. Ele é descrito como uma pessoa de oração e Deus abençoou o seu trabalho poderosamente. Ele era um líder talentoso e carismático, que expressava um patriotismo inspirador. Era íntegro, rígido com relação à justiça e demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com zelo pelo culto ao Senhor. Diante de tantas afrontas e perseguições, é inegável que Neemias ele foi um homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. E isso serve de exemplo e ensino para nós no dia de hoje. Então, com base na história de Neemias, nós percebemos que ele era uma pessoa de ação. E impulsionado por sua fé, ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse, mas ele se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Quando estudamos sobre quem foi Neemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir tarefa a qual lhe foi comissionado. Então, Neemias para nós, para todo nós cristão de hoje, é nunca nos furtar diante das responsabilidades que temos, que chega nas nossas mãos, diante das oportunidades que temos que assumir. Então, Neemias nos lembra que todos nós cristãos devem ocupar a posição de liderança, não só dentro do contexto da igreja ou eclesiástica, mas também em governo, no seu trabalho, na sua casa, em onde você estiver. Não é mais possível que nós, como cristãos, vivamos exilados, fora do contexto social, político, econômico do mundo, mas assumindo a nossa responsabilidade e a nossa função social. Nós, como sal da terra e luz do mundo, somos chamados a exercer uma presença que seja transformadora na sociedade. O cristão ele precisa ser um ativista formador de opinião, seja na igreja ou fora dela. Mas qual é a nossa causa que nós militamos? Não é a causa da carne, é a causa
do Evangelho de Jesus, falar do amor do Senhor. Então, para concluirmos aqui, nós vamos deixar algumas reflexões para quando você estiver lendo aí o livro de Neemias, ficar analisando. Primeiro, de que forma Neemias é um modelo a ser seguido pelo cristão de hoje? Né? Quais são os exemplos que Neemias traz para nós que nos ajudará a repensar a nossa vida? De que forma a igreja deve exercer sua função de voz profética na sociedade? São duas questões importantes para a nossa reflexão, que vai estar retomando a nossa posição social. Então, esse foi o panorama de Neemias, dando uma visão geral desse livro, que tem 13 capítulos, ele é bem pequenininho, mas tem um conteúdo muito interessante para nós cristãos, porque ele nos estimula, nos chama a tomar posição, a não ser indiferente às questões que estão acontecendo, mas a tomar posição, mas uma posição direcionada pela palavra de Deus. Então, não é a minha posição, não é o meu querer, mas é o que a palavra me direciona e me orienta a me posicionar como cristão. E assim nós concluímos o nosso estudo de Neemias nessa noite. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar essa estrutura que nós fizemos, que ela tenha sido compreensível e didática e que a partir de agora você faça uma leitura com Neemias com um olhar já desse panorama bem mais direcionado. Obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco. A Escola Bíblica da EQWE 75 agradece. Boa noite e concluímos o nosso estudo.